Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda e juntos nós vamos estudar mais uma aula de História. Vamos ver então quais são os materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje? Então vou pedir que você separe o lápis colorido, o seu caderno que você já usa nas suas atividades, uma borracha, um lápis para escrever as atividades e uma folha branca de sulfite ou uma outra folha que você tenha para realizar essa atividade. Eu vou dar um tempinho para você separar todos esses materiais. Pronto, tudo separado, já organizou o seu local de estudos? Então vamos começar a fazer as nossas anotações. Então a primeira anotação que eu quero que você faça é do dia de hoje, o número dessa aula e o título da nossa aula. Já deixa aí esse espacinho marcado que eu já vou te falar qual é o título da aula, tá? Mais um tempinho para essa sua organização. Pronto? Tudo anotadinho, tudo organizado? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós estamos na aula 10 e nós vamos continuar a falar sobre como viviam os primeiros seres humanos, só que hoje nós vamos estudar o período neolítico, tá? Então vou dar mais um tempinho para você anotar o número da nossa aula e o tema da nossa aula naquele espacinho que você deixou ali no seu caderno. E já voltamos.
tudo anotadinho? Então vamos estudar história? Na aula passada nós já começamos a estudar como que viviam os primeiros seres humanos e nós estávamos vendo o período paleolítico. Então nós vamos agora revisar o que nós estávamos estudando na aula anterior. Então eu preparei um mapa mental para nós estarmos estudando. Professor, o que é um mapa mental? Um mapa mental é quando nós colocamos pontos principais para nós estarmos recordando e estudando. Então nós colocamos aqui que nós estamos estudando o período paleolítico, caso nós estamos fazendo uma revisão da aula passada. Pontos principais desse período, nós vimos que eles eram nômades, né? Esse período também foi conhecido como o período das cavernas, dos homens das cavernas, porque eles não tinham locais fixos para suas moradias, então eles ficavam períodos em determinados locais e usavam as cavernas para estarem se abrigando do tempo, do frio e se protegendo dos grandes animais. Também ficou conhecida como Idade da Pedra Lascada, né? Então os instrumentos que eles utilizavam, alguns eram feitos em pedra e eles apenas esculpiam ali de forma grosseira a pedra, por isso que ficou chamada de Pedra Lascada. Outro ponto principal é que eles eram caçadores, então eles viviam da caça de grandes animais para se alimentar. Eram coletores também, além da caça, eles também coletavam folhas, frutos, sementes, grãos para estarem se alimentando. Nesse período, eles já começaram a estar controlando o fogo, então a alimentação deles começa a melhorar, porque eles começam a estar cozinhando esses alimentos. O fogo também foi importante para afugentar grandes animais, protegê-los, para esquentá-los em noites frias, dias frios, e também para clarear o ambiente. Então, a descoberta do fogo foi um ponto principal, um ponto muito importante desse período paleolítico. Nós sabemos muitos dos registros desse período através das pinturas rupestres. Então, nós vimos que nas cavernas eles faziam pinturas com alguns objetos e estavam retratando o seu dia a dia. É assim, através dessas pinturas, que nós temos muito conhecimento desse período. E, por fim, os primeiros instrumentos eram feitos em madeiras, com pedras, ossos, né, o que eles conseguiam estar reutilizando desses materiais. Então, eu vou querer que vocês anotem agora esse mapa mental, essa revisão no caderno, vou dar um tempinho e nós já prosseguimos com o conteúdo da nossa aula.
tudo anotadinho? Então vamos lá, agora nós vamos prosseguir com o nosso conteúdo e vamos ver o segundo período estudado na pré-história, que foi o período neolítico, né? Já é uma evolução do ser humano. Então vamos lá, nesse período os seres humanos começaram a estar plantando e acolhendo frutos, né? Então lembra lá que no período neolítico eles só coletavam o alimento, então eles só se utilizavam do alimento. Agora eles vão estar começando a plantar. Eles vão começar a estar observando, percebendo que quando você planta a semente cresce, então eles vão estar começando a plantar. Essa função do plantar começa com quem será? Vamos analisar essa imagem aqui. Quem que vocês estão olhando que está mexendo com as plantas, mexendo com a terra? Quem será que é? Será que são os homens? Não. O que nós podemos observar? Que são as mulheres. Então, nesse período, as mulheres começam a estar fazendo essa função do plantar, do colher os alimentos, e os homens permanecem com a caça. Mas plantar e colher alimentos, o que será que é essa função? Nós temos isso nos dias de hoje também, que, claro, nós fomos ao longo dos anos aprendendo, desenvolvendo tudo que os seres humanos do período neolítico fizeram. Como que nós chamamos? O ato de plantar e colher é chamado de agricultura. Então, nos dias de hoje, nós também temos a agricultura para estar fazendo isso, para estar nos trazendo esses alimentos. É claro, nos dias de hoje nós temos grandes diferenças. Então, nós temos aqui grandes fazendas, com plantação, o que parece ser de soja, de feijão, de sementes. Temos máquinas para estar fazendo esse trabalho, né? Grandes máquinas. Temos aqui o exemplo da batata que foi plantada, então nós temos ali alguns alimentos. E temos também aqui exemplo de milho, feijão, soja, abóbora, o que pode ter sido plantado nesse momento da agricultura. Então hoje, quando nós vamos no mercado, nós compramos lá os alimentos, eles vieram do campo, através desse momento da agricultura. No período neolítico, eles não tinham um mercado já pronto para estar consumindo, para estar comprando. Então o que eles faziam? Eles estavam descobrindo esse momento da agricultura. Então aqui nós vamos ver um painel no qual está representando algumas ferramentas que eles utilizavam nesse momento, né? Então nós temos, olha só, lembra lá da imagem das grandes máquinas? Aqui nós temos alguns machados, algumas foices sendo representadas, né? Moinhos para estar fazendo a farinha, a maneira como eles estavam retirando aquelas plantas. Então, só para nós estarmos olhando a diferença entre a agricultura, o momento do plantar nos dias de hoje, e como que foi nesse início no período paleolítico, tá? Então, só para nós estarmos analisando essas imagens. Outro ponto importante também desse período foi que eles passaram a estar criando animais, o chamado pastoreio, né? Então, eles vão estar domesticando animais como os próprios cachorros, que hoje nós temos em casa, animais como a vaca, o boi, o gado em si, né? E vários animais que eles vão estar se utilizando também para estar usando leite, o ovo, né? Criando ali aqueles animais mais próximos. E como eles começam a estar plantando seu alimento e criando seus animais, eles começam a se organizar em aldeias, né? Que nós temos um pequeno exemplo de uma aldeia neolítica. E daí a gente começa a chamar esses primeiros seres humanos de sedentários, né? Começa a vir o sedentarismo. Mas, professor, o que é sedentarismo? Para a história, sedentário é aquele que mora há muito tempo em uma mesma localidade. Então, lembra que nós falamos que lá no período paleolítico, eles eram nômades. Então, eles viviam num determinado lugar durante um certo tempo enquanto conseguiam comida, e depois eles iam passando para outros lugares. Agora não, agora eles vão se fixar num lugar só.
Então, voltando lá ao que nós estávamos vendo da aldeia, então eles vão estar construindo já seus tipos de moradia e se organizando de uma outra maneira, ok? Então, esse incentivo da agricultura também vai estar incentivando várias outras inovações nesse período. Vários outros objetos também vão estar sendo criados para melhorar a qualidade de vida deles. Então, nós temos lá a cerâmica, né, vasos, potes, copos. Agora, esse período também vai ser chamado de pedra polida, então eles já vão melhorar, né, as pontas das lanças. Olha o exemplo de machadinho aqui feito, olha as pedras como já são diferentes, então eles vão estar melhorando essas pedras, polindo, como a gente chama, por isso que vai estar se chamando de período pedra polida. E nós vamos ter alguns outros materiais utilizados também, como eu estava falando para vocês aqui, a foice, né, para estar arando, cortando ali as plantações. Nós temos aqui alguns outros objetos representados. Essa imagem foi tirada do Museu Baena, na Espanha, e ele vai estar mostrando algumas dessas reproduções de machados de foices utilizados nesse período neolítico. Além desses materiais, nós temos também um moinho feito de pedra. Então, esse moinho vai fazer o quê? Eles colocavam as sementes aqui e iam mexendo com uma pedra redonda até que essas sementes virassem uma farinha para eles estarem fazendo outros alimentos. Nós temos mais um exemplo aqui de um moinho de pedra que era utilizado nesse período. Até aqui, ok? Entendemos? Então, nós vamos para a nossa primeira atividade. Eu vou mostrar uma imagem para vocês e vocês vão anotar as inovações que surgiram no período no período neolítico e vão anotar no seu caderno. Lembra, inovações, o que era mesmo, professora? O que veio de diferente nesse período que não tinha antes no período paleolítico, tá? Eu vou dar um tempo para você anotar aqui esse enunciado e eu já retorno com a imagem para vocês estarem analisando.
Claro, então agora eu vou colocar a imagem na tela. Estamos revendo aquela imagem da aldeia neolítica. Eu quero que vocês prestem muita atenção, observem o que nós temos de inovação, de novas tecnologias nesse período que nós não vimos lá no período no período paleolítico. Tá? Então, mais um tempinho para você realizar essa atividade e eu já volto com a correção. Observou direito? Eu tenho certeza que vocês anotaram mais de uma inovação. Mas se não, tudo bem. Vamos lá agora rever essas inovações, vamos rever essa atividade. Vamos para a nossa correção. Então, prepara lá o lápis e a borracha e vamos corrigir. Voltando à imagem, eu consegui encontrar 5 inovações. Vamos lá, se você conseguiu me acompanhar. A primeira inovação é a agricultura. Mas, professora, onde que está a agricultura aqui? Vamos ver? Olha só aqui os homens colhendo, os homens plantando. Então, a primeira inovação foi a agricultura, um dos motivos que fez com que eles se tornassem sedentários. Segunda, criação de animais. Mas aonde que está a criação de animais? Olhem só, preste atenção. Olha aqui a moça alimentando os porcos, temos ovelhas, né? Então ele já começa a estar delimitando locais para esses animais ficarem. Então é a criação dos animais. Temos a cerâmica. Lembra que nós falamos lá? Onde que está a cerâmica? Nós temos aqui, ó, um exemplo. Temos alguns exemplos aqui também. Moinho, lembra que nós vimos além da cerâmica o moinho para eles fazerem a farinha? Olha aqui as moças aqui já fazendo, moendo ali as sementes para produzir a farinha.
E nós temos também a tecelagem. Olha aqui o exemplo da tecelagem, né, de estar criando os tecidos, porque eles não tinham como estar comprando o tecido, então eles tinham que estar produzindo, tá? Então tudo aqui eles iam produzindo as formas deles estarem se organizando, se vestindo, se alimentando, até a questão das moradias. Conseguiu encontrar? Muito bem, tenho certeza que você está de parabéns nessa atividade. Vamos prosseguir então? Vamos pensar agora. Estamos estudando aqui o período neolítico, falamos da questão do plantar, da agricultura, mas vamos voltar a pensar. E atualmente, hoje em dia, como que nós obtemos os nossos alimentos? Eu aposto que vai ter um que vai me responder assim: professora, você mesma falou, é só ir no mercado. Bom, além das grandes fazendas, como eu falei para vocês, nós temos também pequenas fazendas que produzem alimentos. Nós temos também as chamadas fazendas familiares, onde são a família toda que trabalha ali para estar plantando, colhendo alimento, também criando alguns animais. Então nós temos as grandes fazendas, a fazenda familiar, a agricultura familiar, e nós temos também o chamado hortas comunitárias, tá? Então nós temos algumas hortas comunitárias em alguns bairros da cidade. O que vem a ser? Algumas famílias se reúnem para plantar alimentos nos quintais vazios ou das suas próprias casas, né? Às vezes tem uma horta ali em casa, tem um terreno vago, um pedaço do seu quintal, vai lá e faz a sua horta. Ou tem um terreno vago perto da sua casa, conversa com a prefeitura e começa a estar cuidando daquele terreno e fazendo horta. Como que seria essa horta? Nós temos aqui algum exemplo, né, dessas hortas comunitárias. Então, como eu falei ali, alguns terrenos vagos vai estar produzindo ali alface, né, o repolho, vários outros vegetais para estarem se alimentando. Então, o que é uma horta comunitária? Ela caracteriza-se pelo apoio ao cultivo em vazios urbanos da cidade de Curitiba. O que é vazios urbanos? É aquele terreno onde não tem nada construído. Realizado por cidadãos que fazem parte de alguma associação de moradores ou entidade social. Com o apoio técnico da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a população recebe orientações sobre a viabilidade de implantações das hortas, treinamentos teóricos e práticos sobre os cultivos da época e os cuidados durante a manutenção e colheita dos produtos. Então a pessoa vai na Secretaria lá Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e vai ter esse apoio. Se ele pode estar utilizando aquele terreno, como que ele vai fazer, quais os materiais que ele precisa, o que ele pode estar plantando em determinadas épocas do ano, tá? Curitiba tem mais de 30 hortas comunitárias. Então, em mais de 30 locais da cidade de Curitiba, nós temos algumas hortas comunitárias. Comunitárias é o quê? Então, você utiliza aquele terreno que é da prefeitura, vai ter todo o apoio da prefeitura e você pode, não só você, mas seus vizinhos estarem utilizando, estarem pegando lá a alface que foi plantada, estarem indo lá e plantando o repolho, plantando outro alimento. Então, comunitária, a comunidade pode estar se utilizando desse benefício. No bairro Cajuru, nós temos uma horta comunitária também. E essa horta comunitária, uma das pessoas que vai estar cuidando dessa horta é o senhor Antônio. E nós vamos ver agora a experiência que essa família teve, que esse senhor teve, em estar cultivando essa horta comunitária no bairro Cajuru. Preste bem atenção no vídeo que eu vou colocar agora. Meu nome é Antônio, eu tenho uma horta comunitária aqui no Cajuru, uma horta fundada em 2017, que nós estamos na entrada da horta.
Nós temos toda uma organização, nós utilizamos o espaço na beira do trem, da linha do trem, nós temos o apoio da Rumo, eles dão alguns materiais e nos cederam o espaço aqui para uso, né? Também contamos com o apoio da Prefeitura de Curitiba, apoio técnico, vem o funcionário deles sempre nos auxilia, sempre que podem, quando a gente precisa. E vamos entrar e mostrar um pouco da horta. Oi pessoal, chegamos na minha horta aqui, ó, de canteiro. Bom, aqui eu planto de tudo que dá vontade que eu consigo, né? Aqui nós temos um pé de berinjela aqui, ó, tá pequenininha ainda, tem uma pimentinha bem doce. Esse aqui o coelhinho da Páscoa gosta, que é cenoura. Dá um zoom ali. Tem algumas cenouras, tem cebolinha para tempero, beterraba. Eu planto repolho também, aqui repolho ali. Esse aqui a gente ganhou umas mudas, eu acredito que seja brócolis. É um pé surpresa da horta. Aqui tem um pezinho de tomate, a gente amarra ele no bambu, ele começa a crescer, começa a cair no chão. Aí apodrece, cai plantado. Aqui tem pé de coco, alface. Esse aqui é o preferido do copaia, espinafre. Aqui tem mais cenoura. Aqui tem um pezinho de manjericão. Vocês repararem, nós temos algumas plantinhas ali, ó. Tem uma florzinha ali que é para espantar alguns tipos de bicho que vêm comer as nossas verduras. Agora demos uma fugidinha da horta, estamos aqui na minha casa. Isso mesmo, na minha casa. Vocês devem estar pensando o que viemos fazer aqui, né? Aqui começa todo o nosso processo produtivo para o plantio. Como nossa horta é orgânica, nós não podemos utilizar adubos químicos, fertilizantes, nada desse tipo. O único tipo de adubo que nós usamos são naturais. Como fazemos isso? Nós durante o dia separamos todas as cascas de frutas, como laranja, tem casca de batata, de mamão, outras matérias orgânicas, como pó de café, a sobra da erva do chimarrão do dia, e tudo que não contenha sal, porque o sal ele salga a terra e mata as plantas, né? Não funciona. E o que fazemos com isso? Nós vamos armazenando durante a semana em um balde. No fim da semana, ou às vezes no meio, quando dá tempo, nós vamos e enterramos na horta. Para quê? Para virar o tal do adubo para as plantas, que não é nada mais, nada menos que a comidinha das plantas. Com isso, elas crescem saudáveis e fortes para nos alimentar e virarem adubo de novo. E com isso, nós temos a parte de adubo, que deixa a terra fértil para as plantas. Agora, já explicado o começo do nosso processo, vamos voltar para a horta. Da horta, queria agradecer. Com ela a gente consegue ter uma economia financeira, algumas coisas. A gente sempre precisava de um temperinho fresco, alguma coisa. O mercado às vezes não acha, se perde muito tempo. Porque eu tenho bastante ganho de tempo, eu moro a 2 quadras daqui e eu venho e pego o tempero fresco. Nós temos também que é uma parte comunitária, que todos ajudam, todo mundo pode pegar. E eu acabo economizando bastante tempo com isso, tendo sempre produtos frescos e sem pesticidas, inseticidas, esse tipo de coisa que fazem mal, né? Os agrotóxicos. Eu acho que eu ganho em saúde com a nossa horta. E agradecer isso aí, pessoal. Assistiram o vídeo? Muito obrigada, seu Antônio, por estar nos mostrando a sua experiência com a horta comunitária. Foi muito bom de estar conhecendo e de estar vendo esse momento. E vocês viram, estudantes, que bacana, que interessante que é essa horta? Vocês viram que o seu Antônio vai estar trazendo mais variedade para a alimentação dele, para a alimentação da sua família e também dos vizinhos próximos que podem estar se utilizando daquele ambiente. Outra coisa interessante que eu achei no vídeo do seu Antônio, que ele vai estar nos explicando, é a maneira de estar adubando a terra. Vocês viram como que ele faz isso? Eu acho que vocês já aprenderam nas aulas de ciência o ato de adubar a terra, de trazer mais uma espécie de alimentação para essa terra. Então ele estava utilizando da compostagem, que era cascas de frutas,
cascas de ovos, a borra do café que ele mostrou, depois que ele passa o café, o pó que sobrou ali, ele vai estar misturando junto com a terra, até do chimarrão que ele tomou também, aquela erva daquele mate, ele vai estar misturando com a terra, isso para trazer mais nutrientes para a terra e deixar as plantas mais saudáveis, né, crescendo mais saudáveis. Muito interessante, não é mesmo? Então, olha só. Agora que nós já falamos um pouquinho sobre as hortas comunitárias, vimos o vídeo lá do seu Antônio, nós vamos para a nossa atividade. Então vamos lá pensar um pouquinho. Nós estudamos sobre agricultura do passado, nós vimos lá no período neolítico. Vimos a agricultura do presente, então mostrei lá para vocês as grandes fazendas que estavam lá produzindo, às vezes num campo só, é só soja ou só feijão. Comentei sobre a agricultura familiar, que vai estar modificando um pouco, então no mesmo terreno, às vezes tem lá a soja, mas tem o feijão, tem o milho, né? Temos lá a alface. Vimos as hortas comunitárias que também vão trazer essa variedade na alimentação. E agora eu quero que você pare para pensar um pouco. Como será que vai ser essa agricultura no futuro? Como que será que vai ser daqui a alguns anos? Daqui para frente? Será que nós vamos continuar com a alimentação como nós temos hoje? Será que a gente vai plantar os alimentos da forma como nós temos hoje? Então, a atividade de hoje vai ser essa. Você vai registrar essa resposta no seu caderno, por escrita ou por desenho, que você achar melhor. Mas você vai pensar na agricultura do futuro. Como que será esse alimentação, essa forma de estarmos nos alimentando no futuro? Será que nós vamos continuar que nem as grandes fazendas, com as grandes maquinários, as máquinas fazendo esse papel? Estarmos plantando grandes quantidades de alimentos? Ou será que nós vamos ter pequenos espaços? Eu quero saber de você a sua ideia para isso. Então, vou dar um tempinho para você estar realizando essa atividade. Eu já volto.
pensou na nossa atividade. Eu fiquei curiosa para saber qual foi a sua ideia para nossa alimentação do futuro, para nossa agricultura no futuro. Né? Eu quero saber. Caso você queira mandar para mim, eu vou ficar muito feliz em saber sobre a sua atividade. Então, estudantes, essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos um pouquinho sobre o período neolítico. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem, fiquem bem. Um super beijo e até a próxima aula.